Vamos começar falando um pouco sobre programação neurolinguística, pois ela será a base desse curso. Nós vamos falar muito sobre ela. O que eu gostaria de pedir para você é que, a partir de agora, você tenha em mente o seguinte: tudo o que for feito precisa ter uma intenção. Tudo o que for realizado, toda estratégia tem que ter um objetivo, nos mínimos detalhes. Desde a cor da roupa que você usa, a entonação da voz que você vai também utilizar para falar, até o formato de um e-mail, tá bom? E por que que eu estou falando isso? Porque a base, a programação neurolinguística, ela é uma técnica, um conjunto de técnicas voltadas para a parte mental, parte pedagógica e que influencia nas pessoas, nas tomadas de decisões e nas estratégias de pensamento. A técnica da programação neurolinguística ela foi desenvolvida a partir dos anos de 1970 por dois estudiosos chamados Richard Blender e John Grinder, ok? Então, o que que eles tinham como premissa? O que que eles tinham como defesa? De que se um comportamento ele é espelhado, ele é imitado, e a pessoa tem um resultado, você, quando faz isso, você espelha, você imita, você começa a ter os mesmos resultados. Então, Richard Blender e John Grinder, eles começaram a estudar Milton Erickson. Milton Erickson, na época, era um grande hipnólogo. Ele desenvolveu a hipnose conversacional. E eles não sabiam hipnotizar. Então, eles fizeram o quê? Eles começaram a estudar Milton Erickson, pediram autorização para poder gravar algumas sessões de Milton Erickson e começaram a aplicar com outras pessoas. E tiveram os mesmos resultados. Começaram também a conseguir hipnotizar. E aí, uma vez que eles conseguiram identificar isso, eles viram que todo padrão que ele é imitado, dependendo da forma que você faz, você vai ter os mesmos resultados. Então, hoje em dia, grandes esportistas utilizam da programação neurolinguística para poder ter alto desempenho, pessoas que trabalham com mentoria de carreira, como por exemplo eu, grandes profissionais e assim por diante. Então, a PNL, ela estuda o cérebro, é programação neurolinguística por quê? Porque John Grinder e Richard Blender, eles eram da área de linguística e um era da área de programação. Então, imagine o seguinte, o nosso cérebro, ele é como se fosse um computador. E um computador, ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte é a parte do hardware, que é aquela parte física, né, onde tem o gabinete, a fonte, tem o HD onde armazenam os dados, o processador onde faz o processamento, a memória, assim por diante. E o cérebro, no caso seria o hardware, e a nossa mente, que é o software que roda no nosso cérebro, é como se fosse um sistema operacional, como se fosse o Windows. Então, por mais que o hardware, né, por mais que a parte física, todo mundo tem um cérebro e o cérebro ele seja parecido, a nossa mente, ela difere em várias coisas, né? Dependendo do ambiente que a gente vive, dependendo do acesso à educação que a gente tem, dependendo das coisas que a gente vê no dia a dia, o nosso cérebro ele processa, né, como hardware, a nossa mente, que é o software, ela trabalha de uma forma diferenciada. Então, é possível reprogramar esse software, nossa mente, nosso pensamento, para conseguir ter um desempenho melhor, tá? De forma geral, é isso. E a gente vai se basear aqui em três técnicas de programação neurolinguística que eu vou utilizar muito com vocês durante o curso, nos processos seletivos, tá? Nós vamos passar para o próximo módulo agora e eu vou falar para você sobre a primeira técnica que se chama rapport. Eu te vejo dentro de instantes.